e a gente pode potencializar as emoções positivas e, consequentemente, a felicidade. Gerleide, eu estava pensando que as pessoas sempre condicionam a felicidade à posse de alguma coisa, sempre buscando ter para ser feliz. Tem uma passagem que eu vivenciei em que uma pessoa que estava terminando o doutorado atuava como professora em uma universidade e ela era bem-sucedida, vivendo uma vida sem dificuldades. E um dia chorava muito, dizendo que acreditava que uma dona de casa, em uma casa simples, era mais feliz do que ela. Bruno, o que podemos compreender dessa situação? Ser feliz, eu coloco assim, como propósito, realmente. A gente precisa de uma felicidade até para valorização da vida, né? Eu sempre digo que tem várias coisas que a gente pode fazer, exercícios, ações, atitudes que vão potencializar a felicidade, principalmente no momento difícil que a gente está vivendo, né? Tem a gratidão, tem a solidariedade, ou seja, a solidariedade, quando eu ajudo o outro, né, eu não estou só ajudando o outro, eu estou fazendo muito mais, até muito mais para mim mesmo. Então a gente tem uma escala que a gente chama de escala de empatia, né, que a primeira é que a gente coloca assim do esforço e do entendimento, do engajamento social, a gente chama de piedade, né, que eu tenho pena de você, a simpatia eu sinto por você, a empatia eu sinto com você e a compaixão sou movido por você. Então o que a gente chama de empatia, né, se colocar no lugar do outro, tem algo que é além dela, que é a compaixão. Né? A empatia faz eu ver o sofrimento do outro, ver que o outro não está feliz, né? Mas eu fico na minha. A compaixão não, a compaixão faz eu ver a situação que o outro está, mas eu tentar mudar aquela situação. Então a gente precisa de compaixão. Esse engajamento social, né, a gente vai ter empatia cognitiva e empatia afetiva. A empatia cognitiva, a gente vai entender o outro. E a empatia afetiva, sentir com o outro, ou seja, uma sintonia emocional com o outro. A gente já entra aí na compaixão, que é a ação compassiva. Então a gente precisa de pessoas que tenham essa ação compassiva para com o outro. Tem várias frases que mostram assim, ser feliz e fazer o outro feliz. Porque quando a gente vê o outro feliz, a gente também fica feliz. Ninguém vai ser feliz numa sociedade que todo mundo está infeliz. Ninguém vai ser feliz sabendo que uma pessoa próxima não está tendo o que comer em casa. Então, quando eu ajudo o outro, até quem faz atos de solidariedade, né, o que a gente chama, né, muitas pessoas chamam de caridade, né, mas atos de bondade, né, o ajudar, né, ser gentil, por exemplo, né, ter, é, colocar realmente a gentileza no dia a dia faz com que cada um potencialize muito mais a felicidade em si mesmo. Isso aí está comprovado, né, cientificamente. O ajudar o outro. Outra forma também que eu falei é a questão da gratidão, né? É muito importante ser grato no momento. E ser grato é diferente de ser educado, viu, minha gente? Ser educado é dizer obrigado, né? E gratidão, né, é diferente. Gratidão é a gente focar naquilo que a gente tem e não naquilo que nos falta. Então, ser feliz, a gente precisa desse propósito, desse engajamento. A propósito de vida que aumenta a resiliência, por exemplo, que está relacionado com aceitação, autoaceitação, que podem levar a propósitos muito mais adaptáveis e criativos. E a gente vai ter aí um combate àquilo que a gente não pode, que a gente vai perceber, por exemplo, quando o propósito de vida não está bem estruturado. Né? O desespero é a presença do sofrimento sem a presença de um propósito. Então a gente precisa procurar um sentido. Aquilo que eu falei, o que essa situação pode me ensinar? Né? Então, sempre, sempre você vai observar. E tem uma história que diz assim, né, das pessoas que são o tempo todo feliz, né? Eu sou, não, tem várias pesquisas que mostram até que na rede social mesmo, como eu falei, muitas pessoas postam coisas legais, coisas bonitas. Ninguém é triste na rede social, né? Várias pesquisas mostram que vários artigos indicam que as redes sociais, se não forem bem utilizadas, elas podem sim fazer mal à nossa saúde emocional, né? Então, por que eu vejo na rede social? Por que o outro é feliz e eu não sou? Por que o outro tem tal coisa e eu não tenho? E a gente coloca muito a felicidade no ter, né? E não no ser. Dentro da ciência da felicidade, uma ação muito importante é a gratidão. Você concorda com isso? Isso, eu acho que é muito importante a gente sempre perceber que ser feliz, né, não é ter algo. Eu não vou ser feliz quando eu comprar um carro. Eu não vou deixar para ser feliz quando eu fizer aquela viagem que eu tanto quero, quando eu ganhar na loteria, quando eu comprar um apartamento, uma casa, não.
Felicidade, como eu falei, é o caminho, não é o ponto final. Então, felicidade está muito mais relacionado ao ser do que ao ter. Por exemplo, a ser grato, né, que eu falei também anteriormente. A gratidão, né, como você colocou, a gratidão faz toda a diferença, porque a gratidão está intimamente ligada com a felicidade. Quando eu agradeço o que eu tenho, né, eu potencializo em mim, né, essa liberação de neurotransmissor que vai me fazer muito bem e vai fazer com que eu foque naquilo que eu tenho, não naquilo que me falta. Porque a gente sempre coloca a felicidade, né, naquilo que a gente não tem. Eu só vou ser feliz quando? Eu só vou ser feliz se. E a gratidão não, a gratidão. Eu sou feliz porque eu tenho água para beber. Eu sou feliz porque eu tenho o que comer em casa. Eu sou feliz atualmente pelo simples fato de acordar todo dia de manhã e perceber que eu estou respirando, enquanto tantas pessoas nessa pandemia estão precisando de um equipamento para continuar respirando. Eu sou feliz porque eu tenho na minha casa água e sabão para lavar a minha mão. Enquanto em várias comunidades de várias cidades do Nordeste do Brasil, a gente observa que muitos não têm acesso à água. Aqui mesmo em Recife, teve uma comunidade que eu visitei durante a pandemia, que uma senhora chegou para mim e disse que seria a coisa mais feliz da vida dela, né, era se ela tivesse água e sabão na casa dela para lavar a mão. Então, o ser e o ter. Né? Quando eu foco muito naquilo, né, de acumular as coisas, eu vou ser um acumulador. Então, a gratidão, né, ser grato por ter água, ser grato por ter o que comer, né, ser grato por ter um teto. Muitas vezes, quando a gente vai fazer ações na rua, com pessoas em situação de rua, eu volto para minha casa e agradeço o meu travesseiro. Porque muitas daquelas pessoas que estão na rua, elas dormem no chão e o travesseiro é papelão. E o lençol é uma folha de jornal. Né? Então, gratidão. A gente começa a perceber aquilo que a gente tem, que muitas vezes a gente não dá valor. E a gratidão tem um efeito gigantesco como uma potencializadora aí da nossa felicidade. Então, ser grato, né, tem toda a ligação aí com a felicidade. Acredito muito em uma frase do Chapeleiro Maluco, personagem criado pelo escritor Lewis Carroll para o livro Alice no País das Maravilhas, que fala: o segredo, querida Alice, é rodear-se de pessoas que te façam sorrir o coração. É então, só então, que estarás no País das Maravilhas. Sensacional, Suzy. Realmente faz sentido. Precisamos nos rodear de pessoas que nos fazem bem. Bruno, você pode indicar para os ouvintes do Fala aí, Julieta, um livro sobre a felicidade ou que traga algo relacionado a ela? Livros, né? Tem alguns livros, né? Mas eu gosto muito de diversificar. Então, eu sempre indico para as pessoas, né? Tem o livro que a gente chama assim de, né, um dos grandes livros que a gente coloca dentro da ciência da felicidade, que é justamente o de Martin Seligman, que a gente considera realmente um dos maiores, né? Que é a felicidade autêntica. Eu sempre indico muito para as pessoas darem uma lida, né? Eu leio também um pouco de Freud, né? Leio um pouco também, né, do jeito Harvard de ser feliz, comunicação não violenta, né? É muito importante também dentro da perspectiva, livros sobre a ciência da felicidade, artigos científicos também. Tem vários artigos científicos que estão disponíveis, né, na internet, nos sites de busca de periódicos, e a gente tem dados que a gente juntando esses dados, você vai observar, né, em relação à neurociência, que são muito importantes, né, até de diferentes profissões, né, em relação à idade, né, à questão social, da injustiça social, da desigualdade, tantas coisas que estão associadas à felicidade que a gente não pode, né, dizer assim, olha, vá nesse livro, né, mas nesses que eu indiquei, você vai ter algumas, né, pelo menos assim, um início, um pontapé inicial, mas leiam de forma bem diversificada, até dentro da área, né, que você atua. Né. Eu vi recentemente uma pessoa que estava trabalhando com a questão da arquitetura relacionada à felicidade. Né. Então, a gente sempre tem vamos dizer assim, um leque, né, essa é a palavra, um leque gigantesco, né, de conhecimento e que a gente pode realmente beber de todas as fontes. Né? Mas, como eu falei, um pouco de comunicação, né, não violenta, humanização, relações interpessoais, né,
psicologia positiva, e a gente trabalhar muito a questão também da inteligência emocional. Tem vários livros relacionados à inteligência emocional que a gente pode, né? E o filme também que eu falei, Divertidamente, né, é muito interessante. Então, e fazer também, que eu acho que o maior livro que a gente pode ler, né, e fazer com que os outros leiam é a nossa vida, né? Eu sempre digo que o que eu falo para vocês é o que eu tento viver na minha vida. E porque se eu vivesse uma coisa e falasse outra, vocês vão me chamar de mentiroso, hipócrita, né? Fake, né? Eu chamar Bruno de fake. Então, que a gente faça da vida da gente um livro que as outras pessoas possam ler, né? E que nesse momento a gente não desista, né, dessa busca, dessa caminhada, e que a gente não busque também uma positividade tóxica, né? E que a gente cuide realmente um dos outros, né? Eu acho que a questão da afetividade, da empatia, da compaixão, elas podem ser muito, muito, muito importantes, são muito importantes, né, para o nosso autoconhecimento e para a gente também fazer, né, e distribuir, né, esse bem comum com a humanidade. Tá? Minha gratidão por esse espaço, por estar participando com vocês. Parabenizo a equipe pela sensibilidade, né, e quem sabe no futuro, quando tudo isso acabar, né, a gente possa se abraçar realmente presencialmente, tá certo? Gratidão, um abraço fraterno. Felicidade é um tema extraordinário. Muito temos para aprender. Muito obrigada, professor Bruno, por enriquecer nossa conversa com reflexões tão importantes. Seguimos agora para o nosso Li Recomendo, com o professor Laurênio Sombra. Olá, ouvintes do podcast Fala aí, Julieta. Eu me chamo Laurênio Sombra e sou professor de Filosofia da Universidade Estadual de Feira de Santana. Quero falar sobre o impressionante livro Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. O livro também é impressionante no tamanho, porque ele tem mais de 900 páginas, mas eu quero garantir a vocês que se começarem a ler não vão parar mais. Um Defeito de Cor conta a história ficcionada de uma pessoa real do século XIX, mas de quem não temos praticamente nenhum registro histórico confiável, Luísa Maim, mulher africana que veio escravizada para o Brasil ainda criança e que teve em Salvador um filho, junto com um homem branco que se tornou sem dúvidas um dos intelectuais militantes mais incríveis da história do Brasil, o advogado e poeta Luiz Gama, que conseguiu em São Paulo libertar dezenas e dezenas de pessoas da escravidão, sendo considerado por muitos o maior abolicionista do Brasil. Mas a história não é dele, e sim da sua mãe. O que a torna cativante é que Ana Maria Gonçalves fez uma pesquisa absurdamente completa da história e da geografia de cada lugar que Luísa viveu, desde a sua infância no Daomé, do terrível navio negreiro onde ela foi jogada muito criança, da ilha de Taparica, da cidade de Salvador, depois do Rio de Janeiro e finalmente de volta para a África na sua maturidade. Em cada etapa de sua vida, tudo é contado com tanta vivacidade que nós parecemos conviver com Luísa. Ficamos com vontade de ser amigos dessa mulher corajosa e inteligente que soube resistir e existir no meio da ferida racista que acompanha a nossa história, infelizmente até hoje. Talvez um dos poucos registros confiáveis de Luísa Maim seja o que Luiz Gama, que só conheceu sua mãe na infância, falou numa carta. Imagino que Ana Maria Gonçalves tenha se apaixonado por esse relato e quis enxertar de carne e osso essa mulher incrível, contraditória e humana. Segue um trecho. Sou filho natural de uma mulher negra, africana livre da costa Mina, Nagô de Nação, de nome Luísa Maim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, a cor era de um preto retinto e sem lustro, tinha os dentes alvíssimos como a neve, era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa. Dava-se ao comércio, era quitandeira, muito laboriosa, e mais de uma vez na Bahia foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreição de escravos, que não tiveram efeito. E então se animou, então corre para conhecer Luísa Maim também, junto com ela muito da história sofrida e contraditória desse país. Muito obrigada, ótima recomendação. Esperamos que todos aproveitem essa dica e mergulhem nesse conteúdo do livro. O episódio de hoje está acabando e nós do CISB queremos ficar perto de vocês. Segue a gente lá no Instagram, Facebook, no canal do YouTube e aproveita e veja a homepage do CISB. Tem muita informação lá. Cuidem-se e até a próxima. Tchau!